Primeiro foi o Nubank e agora é a vez do PicPay mudar as regras de rendimento da sua conta. Será que melhorou ou piorou? Fala pessoal, Rafael Scaramelli por aqui, como de praxe, né? Se o conteúdo desse vídeo for bom pra você, então já vai deixando seu gostei, o seu feedback nos comentários e compartilhando, né, com algum amigo seu que também tem conta no PicPay, que usa o PicPay e precisa entender imediatamente o que mudou no rendimento. Antes de entender de verdade o que mudou, né, a gente precisa entender como era o rendimento antes dessa mudança. O PicPay já está há alguns anos no mercado, já é bem conhecido e a proposta principal da conta é ser uma conta de pagamentos que rende os valores parados nela. Em tempos atrás, né, o PicPay chegou a rentabilizar os valores parados em conta em até 220% do CDI, mas foi na época em que a Selic estava em 2% ao ano. Então, nominalmente, não se comparava ao rendimento que é pago hoje, né, com a Selic em 13,25% ao ano. Então, conforme a Selic foi subindo nos últimos meses, o PicPay foi reduzindo a porcentagem do CDI paga em rendimento e hoje se encontra pagando 102% do CDI de retorno. Dentre as contas que rendem, o PicPay é uma das que mais pagam, né? Visto que a maioria continua entregando retorno de 100% do CDI. Inclusive, o Nubank é uma dessas contas que rendem 100% do CDI, mas que contou com algumas mudanças de rendimento e que não agradou muita gente. Se você está por fora, né, do que mudou no rendimento do Nubank, eu recomendo que assista esse outro vídeo aqui em cima no card, onde eu explico melhor. Mas voltando ao PicPay, a conta antes dessa última mudança, né, funcionava da seguinte forma: todos os valores depositados na conta até o limite de R$100 mil rendiam 102% do CDI. O excedente, né, que ultrapassasse R$100 mil teria o retorno de 100% do CDI, tá? Em relação a essa regra, ela não existe mais, tá, pessoal? Ou seja, mesmo que você tenha acima de R$100 mil no PicPay, você continuará recebendo o rendimento de 102% do CDI, porém a mudança real foi na forma em que os valores dos clientes são atrelados para gerar esse rendimento. Até então, o PicPay investiu os valores dos clientes em títulos públicos, né, para conseguir bancar o retorno dos mesmos, ou seja, todo o valor das contas do PicPay não ficavam vinculadas ao patrimônio da empresa, mas sim em títulos públicos do governo, que são os investimentos mais conservadores que temos no país em relação ao risco de crédito. Risco de crédito, tá, pessoal, para quem ainda não sabe, é o risco que o investidor tem de não receber o retorno prometido. É o risco de literalmente tomar um calote, né? No caso dos títulos públicos, quem garante o pagamento aos investidores é o próprio governo federal. E na hierarquia, né, em uma eventual crise financeira, os cofres do governo são os últimos a serem afetados. Para que uma crise, né, quebre o governo, antes precisa quebrar as pessoas, as empresas e também os bancos, né, para só depois chegar a impactar o Tesouro Nacional de alguma forma. E mesmo assim, o governo é o único que pode imprimir dinheiro para saldar o que deve. Mas claramente, né, imprimir dinheiro jamais resolverá o problema, só vai aumentar o problema e jogar ele mais para frente, né? Mas enfim, então considerando que o PicPay lastreava os valores dos clientes em títulos públicos, o risco de crédito era bem reduzido, praticamente zero, tá? Pois a grana ficava em títulos públicos do governo em vez de ficar nas mãos do PicPay. Porém, a mudança agora é que os valores parados em contas não serão mais lastreados nos títulos públicos, mas sim em CDBs de emissão do próprio PicPay Bank, né? E esses valores poderão ser trabalhados pelo PicPay para conseguir ganhar mais dinheiro. Os CDBs, né, para quem não sabe, também são títulos conservadores emitidos pelos bancos e que têm baixíssimo risco. Porém, nos CDBs, quem garante o pagamento dos rendimentos é o próprio banco emissor. Ou seja, no caso dos CDBs do PicPay, quem terá que garantir o rendimento é o próprio PicPay Bank e não o governo federal, como acontecia antes nos títulos públicos. Então, em termos de rentabilidade, ela continua a mesma, né, pagando 102% do CDI, não tem mais a regra de render isso até R$100 mil, então qualquer valor acima de 100 mil também renderá 102% do CDI, mas agora o risco de crédito aumentou, pois não é mais o governo quem garante os valores, mas sim o próprio PicPay, tá? Com isso, os valores parados em conta passam a contar com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, coisa que não era preciso antes, pois o FGC apenas assegura produtos bancários, como é o caso dos CDBs e não dos títulos públicos. Então, considerando tudo isso, o que de fato mudou foi a regrinha para quem detinha acima de 100 mil, então qualquer valor rende os mesmos 102% do CDI, e agora os valores estão lastreados em CDBs
CDBs emitidos pelo PicPay e contam com a garantia do FGC até R$250 mil. Na prática, para quem é cliente e não se importa muito em entender, né, os detalhes da coisa toda, praticamente nada mudou, o rendimento é o mesmo, né? Só houve um pequeno aumento no risco de crédito, pois não são mais os títulos do Tesouro Direto que respaldam o rendimento, mas sim os CDBs do PicPay. Ainda o PicPay, né, continua dando a opção da pessoa permanecer com os valores em conta lastreados nos títulos públicos, como era antes. Só tem um detalhe, né? Quem não optar nas configurações por lastrear os seus valores em CDBs e manter em títulos públicos não terá rendimento algum, ou seja, se tornará uma conta bancária convencional. Ah, e um outro detalhe, né, que eu já ia me esquecendo, agora os rendimentos terão o desconto do IOF nos 30 primeiros dias, caso o resgate seja feito durante esse prazo, né? Quando os valores eram lastreados em títulos públicos, o PicPay era totalmente isento de IOF. Mesmo parecendo algo ruim, né, ter o IOF, ele simplesmente desaparece após 30 dias de aplicação e não afeta o seu lucro após esse prazo, tá? Acaba apenas sendo chato para quem movimenta a grana antes de completar 30 dias, mas não é algo fora do comum e prejudicial como muitos pintam por aí, beleza? Então, resumindo as mudanças, né, o PicPay tirou o limite de rendimento de 102% CDI até R$100 mil, alterou o lastro dos valores parados em conta de títulos públicos para CDB de emissão própria, agora tem o FGC, né, que é inferior ao respaldo do governo, e tem a cobrança do IOF nos 30 primeiros dias se houver qualquer tipo de resgate dos valores, tá? A minha opinião é que não mudou tanta coisa assim, né, mas em relação ao risco de crédito, houve um pequeno aumento dele, mas que também não quer dizer que o PicPay não vai pagar ou algo do tipo, mas vale a pena um pouco mais de atenção nessa questão. Eu tenho conta no PicPay, mas só uso de vez em quando para fazer alguns pagamentos. Normalmente, para render a grana, eu utilizo outras opções que tem por aí e que considero, né, que tenham uma melhor relação custo-benefício, né, por assim dizer, principalmente na questão da segurança. Enfim, galera, essas são as principais mudanças que o PicPay fez na conta. Agora me fala a sua opinião se essas mudanças vão mudar algo para você ou se você vai continuar deixando dinheiro por lá, né? Comenta aí embaixo pra gente saber. E se curtiram o vídeo, eu conto com a ajuda de vocês, né, no gostei e no compartilhamento para que ele chegue para mais e mais pessoas. É isso, agradeço a audiência até aqui, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.